Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. O Senhor é aquele que entregou o seu único filho para nos remir, para nos salvar, para que pudéssemos ter vida, a verdadeira vida, entendendo quem tu és, que a tua mão sempre está estendida sobre nós, sobre o teu povo. Deus, nós não conhecemos o tempo e espaço, mas o Senhor é o presciente. Tu és aquele que sabe de todas as coisas e tem governado o mundo, Deus, debaixo do teu poder, da autoridade do Senhor, e queremos confiar em ti a cada dia. Deus, obrigado por este momento que nós estamos aqui neste lugar, consagrado ao Senhor para a adoração, para o louvor do teu grande e excelso nome, Senhor. Que o nosso coração de fato venha se envolver na tua presença,
presença. Venha se envolver, ó Pai, em coisas espirituais neste momento. Que possamos esquecer, Senhor, daquilo que aflige a nossa alma. Que possamos de fato estar escondido no Senhor, confiando, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo diante da tribulação, da tempestade, do vale, da sombra. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco todos os dias, pois esta é a tua promessa na tua palavra, que não volta vazia. Ó Deus, obrigado por esta noite, em que o teu povo pode livremente neste lugar, Deus, se reunir, se levantar para adorar o teu nome. Deus, nós te pedimos, aquece o nosso coração, aquece, ó Deus, a nossa vida. Faça, Pai, que este momento seja um momento real de adoração dos nossos corações, e que possamos estar conectados com o Senhor, através de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero agradecer você, a sua presença, você que está aqui conosco na comunidade, você que está na sua casa. Todos são bem-vindos, e o nosso desejo é adorar esse Deus tão bom, tão maravilhoso. E nesse momento nós temos essa grande oportunidade. A oportunidade que nós temos de adoração, ela é única. Porque enquanto nós exaltamos o nosso Deus, enquanto adoramos ao nosso Senhor, Ele pode curar a sua alma, Ele pode restaurar a sua alma, Ele pode trazer alegria à sua alma, Ele pode fazer coisas tremendas no nosso coração e no nosso interior, porque nós estamos louvando, porque nós estamos adorando o nosso Senhor. E esse é o nosso desejo, que você entre nessa esfera de louvor, de adoração, de entrega. Se você está na sua casa, talvez é mais difícil para aqueles que aqui estão, mas não é impossível. Glória a Deus. Então, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Esse culto está sendo transmitido da comunidade cristã Esperança de Santana de Parnaíba. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós somos gratos também por você que tem contribuído para o reino de Deus, e contribuir com essa comunidade também é contribuir para o reino, porque a igreja faz parte do reino do Senhor. Quero rapidamente compartilhar um texto com você. Hebreus capítulo 10. Se você quiser acompanhar, no versículo 19. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A história da igreja cristã, ela tem passado e ainda vai passar por grandes tribulações, por dificuldades, por perseguições. E houve um tempo na história da igreja, um tempo muito sombrio para a história da igreja, mas nós entendemos pela história que a igreja superou isso. Com a reforma, os irmãos se entregaram ao Senhor, e o mover do Espírito de Deus foi tremendamente nesse tempo para fazer uma reforma na igreja, uma reforma espiritual, podemos assim falar. E um lema da reforma é a reforma, dentre tantas coisas, do seu ensinamento, daquilo que eles resgataram de valores para que hoje a igreja pudesse viver uma vida saudável, de liberdade. A reforma então resgatou o ensino do sacerdócio universal. E esse texto ele vai falar sobre isso, porque o sacerdócio universal, a reforma trouxe a possibilidade do que nós temos hoje de você ler a sua Bíblia na sua língua. Então esses irmãos procuraram se esforçar na tradução da Bíblia na sua língua, e poder então distribuir a palavra de Deus. Você pode ter um exemplar nas suas mãos, e por muito tempo isso não era possível, e a reforma trouxe isso, e nós pudemos ver esses irmãos trazendo o ensino do sacerdócio universal. Que é isso? Cada um de nós podemos entrar na presença do Senhor, não mais através de uma pessoa, de um intermediário, mas nós temos a oportunidade dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, de entrarmos na presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, outro texto diz uma ousadia para entrar no Santo dos Santos. Este lugar era um lugar sagrado no tempo do Velho Testamento, era um lugar
que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, e onde a presença de Deus se manifestava de uma maneira gloriosa e visível ali. Então nós temos a ousadia ou intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho. Então você tem a liberdade, eu tenho a liberdade, nós temos a liberdade. Se somos filhos, nós temos a oportunidade de entrarmos na presença do Senhor, de sermos consolados, de sermos animados. Aqui há uma bênção que nós podemos ter hoje em nossas mãos, e o meu desejo é que você possa abrir a sua palavra, você possa abrir as escrituras aonde você estiver, e você crescer, e você desfrutar daquilo que está escrito. Por muito tempo a igreja não pôde fazer isso, e hoje nós temos a liberdade e talvez não aproveitamos. Hoje eu posso orar, você pode orar. O sacerdócio universal, nosso Jesus, é aquele que faz a intermediação entre Deus e os homens. Não precisamos de atalho nenhum, nós precisamos confiar em Cristo. E quando assim o fazemos, nós podemos orar. Podemos entrar nesta presença gloriosa, onde eu falei que a nossa alma pode ser restaurada, a nossa alma pode ser animada, a nossa alma pode ser transformada, porque nós estamos na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos passar para um pedido de oração. E nesse momento do pedido de oração, como igreja, como comunidade, é o que Paulo diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então na nossa oração nós vamos agradecer juntamente com você, ou na nossa oração nós vamos chorar com você. Então nós vamos nos unir em oração para orar e buscar ao Senhor, mas que isso não seja uma muleta na minha vida, depender da oração de uma pessoa, que talvez a gente ache que tenha mais poder. Isso não é verdade, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, que você pode entrar, que eu posso entrar, mas juntos nós podemos fazer isso, como comunidade, como um povo que se reúne para adorar ao Senhor, nós podemos fazer isso. Eu quero orar com você, queremos juntamente com você entrar neste lugar de adoração e prestar um culto ao Senhor com cânticos, mas também colocando aquilo que aflige na presença do Senhor. Então nós vamos orar pela família da Regina. Nós oramos pela tia dela, aprove o Senhor chamá-la, faleceu. Orar por essa família que está enlutada, que o Senhor venha enxugar todas as lágrimas. Orar pelas famílias, quantas famílias destruídas, precisando do socorro do Senhor. Talvez você que está me assistindo agora, está pensando num divórcio, abandonar a sua família, deixar de viver, deixar a alegria de viver, talvez pensando num suicídio, pensando em usar droga, alguma coisa. Nós vamos orar pelas famílias, orar por você, que a mão do Senhor alcance você também. Nós vamos orar por um despertamento espiritual. Muitas vezes a nossa vida, a igreja, ela está apática, ela está escondida, ela está tímida, e nós podemos orar, e nós devemos buscar esse despertamento espiritual, o derramar do Espírito sobre a nossa vida, porque é isso que faz a diferença, é isso que vai trazer o mover de Deus em nós, é o derramamento desse Espírito. Ele habita em nós. Esse derramar significa o mover, que Ele tem essa liberdade no nosso meio. Vamos orar por esse despertamento espiritual. E também diante disso, nós vamos orar pela obra do templo que nós estamos construindo. Nós nunca tivemos condições de começar uma obra daquele tamanho que nós estamos fazendo, mas pela graça do Senhor começamos, e pela graça de Deus temos caminhado, e pela graça do Senhor nós haveremos de concluí-la para a glória de Deus. Será um lugar de refúgio, onde as pessoas poderão se achegar e ouvir da palavra, onde famílias poderão se achegar, jovens, qualquer pessoa dessa cidade, qualquer pessoa poderá chegar e ouvir uma boa palavra do Senhor. Nós queremos ser uma igreja que recebe as pessoas, queremos ser uma igreja de fato, que entende o que é o papel de ser igreja nesta cidade. Então nos ajude em oração, para que possamos concluir aquela obra que o Senhor tem nos abençoado. E eu tenho certeza que o Senhor haverá de continuar derramando das mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Quero convidar você que está aqui comigo na igreja, colocar-se em pé, e mais uma vez nós vamos orar. E você tendo a liberdade, você tendo a intrepidez, você tendo a ousadia de entrar na presença do Senhor, daquele que pode todas as coisas, você pode orar comigo agora.
A reforma resgatou o ensino do sacerdócio universal. E nós podemos orar, não precisamos de nenhum homem intermediário, mas temos Cristo nosso Senhor. Nós podemos sim, irmãos, juntos orarmos. Deus usa as pessoas em oração, mas também nós temos a liberdade, o privilégio de podermos buscar o Senhor, e é isso que vamos fazer. Deus, diante do Senhor estamos. Aqui está a tua igreja, a tua noiva, Senhor, que busca, que anseia o Senhor, a tua presença, a tua vinda, a manifestação do Senhor sobre nós. Pai, queremos neste momento, juntamente com o teu povo, com os teus filhos, aonde quer que eles estejam, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos nos unir agora, Senhor Deus, num ato de adoração, num ato de agradecimento, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, na nossa vida e através de nós. Queremos te agradecer, meu Deus, pela tua boa mão, nos guardando, nos livrando, Senhor. O Senhor é aquele que tem derramado graça sobre a nossa vida. Queremos ter o coração grato, Senhor, por toda a bondade que nós não merecemos e o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Deus, que o Senhor venha neste momento restaurar a nossa alma, alegrar a nossa alma, Senhor Deus, a nossa vida na tua presença. Que neste momento, ó Pai, pelo teu Espírito que em nós habita, que o Senhor venha enxugar todas as lágrimas daquela família que está enlutada, que precisa do consolo do Senhor, ó Pai. E esta é uma realidade que todos nós haveremos de passar, e pedimos que nesta noite, Senhor, que o Senhor gere em nós um entendimento, que nós possamos ter uma confiança em Ti, porque todos nós haveremos de passar por este momento, e que o nosso coração esteja, Deus, firmado no Senhor. Que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar com providência no mais íntimo da alma desta família, em nome de Jesus. Queremos pedir pelas famílias que estão aqui, ó Pai, a esses que estão nos assistindo, cada família representada. Pedimos, ó Pai, que a tua graça e o teu poder, Senhor Deus, venha a ser derramada, que no nosso lar, Senhor, seja um ambiente de paz, de alegria, de comunhão, Senhor, porque nós entendemos quem tu és. Senhor, o Senhor está na nossa intimidade, o Senhor está na nossa casa, Deus. Então nós pedimos, repreende todo mal, toda ação, Senhor Deus, maligna, Deus, que vem contra a nossa família, todo dardo inflamado, Senhor, caia por terra, e que haja uma libertação. Senhor, traz paz, traz, Senhor Deus, harmonia, traz fidelidade, traz amor, Senhor Deus, em cada família. Senhor, nós pedimos que, se precisam de um milagre, que nesta noite, Senhor Deus, cada lar, Senhor, seja invadido com o teu poder, que o milagre venha acontecer para a glória do teu nome. Nós cremos, meu Deus. Pai querido, desperta a tua igreja. Muitas vezes estamos dormindo acomodados no nosso lar, Senhor, nesta zona de conforto que o Senhor mesmo tem nos dado pela tua graça e misericórdia. Deus, que haja um despertar na nossa vida, que haja, Senhor Deus, um manifestar do Senhor em nós, despertando-nos, ó Pai, para servirmos esta geração. Meu Deus, que possamos passar aqui e servir esta geração. Meu Deus, coloque em nós o fervor do teu Espírito, coloque em nós, Senhor Deus, esta ousadia e alegria de fazer a tua obra, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos também a tua graça, que o Senhor continue derramando sobre nós, sobre esta comunidade, sobre aquela obra, Deus, do novo templo. Nós precisamos de um milagre, como o Senhor tem feito até aqui. Nós acreditamos que o Senhor haverá, Deus, de continuar fazendo, não porque nós merecemos, ó Pai, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito de alcançar as vidas, as famílias desta cidade, resgatar, Senhor Deus, o perdido. E o Senhor tem usado a tua igreja na face da terra, e nós, Senhor Deus, como comunidade, temos colocado a nossa vida em disposição, ó Pai, e pedimos que aquele lugar fique pronto para acolhermos as pessoas, Senhor, aqueles que o Senhor vai mandar. Nos ajuda a cuidar, amar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, desperta o nosso coração a estarmos prontos, ó Pai, a contribuir de alguma maneira, porque ali é o teu reino também. Seja orando, contribuindo, Senhor Deus, Pai, com os braços naquele lugar. Nós pedimos, faça a diferença, Deus, na nossa vida. Deus,
Deus, porque queremos ter um testemunho para contar que o Senhor continuou conosco, que o Senhor ainda permanece conosco, ó Pai. Abençoa este culto, Senhor, no momento agora de louvor e adoração. Deus, através da música, que o Senhor continue tocando a nossa alma. Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós aquilo que é necessário, Senhor. Nos ajuda, Pai. Conduza, Deus, esses irmãos através do Teu Espírito neste momento, ó Pai, para que possamos de fato nos entregar, nos render na Tua santa e gloriosa presença. Nós oramos e Te bendizemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que abriu novo e vivo caminho pelo qual nós estamos orando e entrando na Tua presença agora. Bendito seja o Teu nome para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder adorar conosco através dos cânticos, esse é o momento. Deus abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, Nós adoramos aquele que tudo criou. Desde o início ele é o único, pois a palavra de Deus diz em Colossenses 1, ele diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança do santo no reino de luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, autoridades e poderes, sejam tronos ou soberanias. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E é só ele que nós cantamos essa noite. É só ele que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Graças a Deus. Pode sentar, os irmãos. Que bom que estamos aqui. Se você quiser participar, há muitos lugares, há uma frequência dos irmãos aqui, mas ainda há lugar. Se você quiser participar aqui conosco presencialmente, se você sente-se na liberdade, você pode vir em nome de Jesus. Domingo passado nós tivemos um problema aqui com a nossa transmissão. Houve uma queda de energia, e aí então, para restaurar todas as coisas, ligar o computador, conectar com a internet, tudo isso, nós perdemos uma boa parte do culto.
mas eu quero incentivar você a perseverar, mesmo diante das dificuldades tecnológicas que nós temos, você persevera. O João Pedro falou para mim que até a live do Flamengo caiu, né, João? Eu não vi, né? Mas faz parte aí, nós precisamos então nos adaptar a todas essas coisas. Mas muito obrigado por você. Que o nosso coração esteja voltado para ouvir a palavra. Hoje o Braulio vai terminar então a série de mensagens que nós estávamos, pode vir, Braulio, fazendo no livro de Filipenses. Domingo passado o Braulio não pôde estar conosco, mas hoje aprove Deus abençoar a saúde do varão e ele vai participar aí trazendo a palavra. A Viviane mandou um eu aqui também, Deus abençoe, e os irmãos estão participando de casa. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. A paz de Deus, irmãos. Amém, graças a Deus. Semana passada eu não estava muito bem. Eu tive alguns dias aí sofrendo um pouco, mas o Senhor é bondoso e nos trouxe aqui hoje para terminarmos essa série da carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. E é maravilhoso, irmão, porque nós aprendemos muito. Eu, particularmente, aprendi muito com essa carta, né? Com relação ao quão distante estou da vontade de Deus para a minha vida. Como estou ainda preso, buscando os meus objetivos e preciso me esvaziar. Preciso, cada dia, aprender com o Senhor a ser humilde, a ser manso, a abrir mão, muitas vezes, daquilo que eu quero, para que o Senhor cresça em minha vida e Deus possa estar crescendo em nossas vidas. E nós vamos e chegamos agora ao fim da carta, o capítulo 4. Nós vamos falar sobre o capítulo, mas vamos dar um foco maior aqui a alguns textos bíblicos. Alguns textos bíblicos é um assunto que eu julgo ser de extrema importância. Ainda mais para os dias de hoje, que estamos presos em casa, em confinamento, convivendo com a família, não vendo praticamente mais ninguém, não vendo outras pessoas, e tudo isso torna o relacionamento ou o convívio no lar sempre um pouco mais difícil, né? Evode e Sintique, que nós vamos falar, elas tinham dificuldade na igreja, né? Mas hoje em casa também a gente está tendo esse tipo de dificuldade. As minhas crianças, por exemplo, estão desesperadas, Val. Querem sair de casa, me ver pegar a chave do carro, já sai correndo. Quero ir também. Né? E nós estamos assim também, a gente já não aguenta mais, mas é um período em que estamos refletindo e aprendendo, e a gente precisa aproveitar para crescer, né? E nos perguntarmos aonde eu posso aprender e o que eu posso aprender com isso, com tudo que estamos vivendo. Vamos ao texto bíblico de Filipenses capítulo 4, vamos ao verso 2, por favor. Se você puder, pegue a sua Bíblia, verso 2, verso 3 e verso 4. Leremos esses 3 versículos, aí vamos explorar mais alguns aqui do texto, né, do capítulo. E vamos aprender com o Senhor aqui. Deus, ele tem uma palavra muito boa para os nossos corações, sempre é muito boa, mas é uma palavra que nos dá algumas chaves, né, para nós abrirmos algumas portas e termos uma vida abençoada, criarmos relacionamentos abençoados. E vamos aprender muito com o Senhor. Então dobre a sua atenção, por favor. É uma palavra que falou muito ao meu coração. Estou há dias com ela no meu coração. E certamente falará também com os irmãos. E assim o Senhor fala através da palavra dele. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, nós no capítulo 1 aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo, um exemplo de abnegação, um exemplo de humildade, um exemplo de desejo em frutificar para o reino de Deus. No capítulo 2, Paulo descreve Jesus Cristo de forma sublime e maravilhosa. É tão grandioso aquele texto, dos versículos 5 ao versículo 11,
que é até difícil pregar, né, Pedro? É até difícil nós expormos de tão grandioso que é a respeito da glória do Senhor e da posição em que Ele se coloca como servo e que Ele é obediente ao extremo e Ele é crucificado, mas Ele também é exaltado soberanamente ao nome que está acima de todos os nomes. Ainda no capítulo 2, nós aprendemos sobre como é possível viver a fé cristã, porque Paulo apresenta Timóteo e Epafrodito para não cairmos na ideia de que é algo impossível, e Paulo viveu o que viveu porque teve vários encontros com Jesus glorificado, e Jesus é incomparável. Aí Paulo apresenta para realmente nos mostrar que é possível viver uma vida cristã santa, abnegada e humilde. E no capítulo 3 aprendermos sobre o equilíbrio da vida cristã. Nem a libertinagem, nem o legalismo, mas buscarmos esse equilíbrio. E esse equilíbrio é viver em Cristo, é estar em Cristo, é focar a nossa vida em Cristo Jesus. Agora no capítulo 4, Paulo ele vai tratar um grande problema dentro da igreja. Ele vai tratar sobre um problema que havia dentro da igreja de Filipos, porque não existe igreja perfeita, né? Se alguém falar que existe uma igreja perfeita, eu não vou lá, porque eu vou estragar ela. Certamente trarei problemas para os irmãos. Mas antes disso, eu quero partir para o final dessa carta. Paulo, ele nos versículos finais, ele demonstra toda a sua gratidão aos irmãos de Filipos, que pela terceira vez está enviando ofertas a ele, 2 vezes quando ele estava em Tessalônica, agora ele preso, e a igreja de Filipos é uma igreja preocupada com o obreiro, preocupada com o apóstolo Paulo e suprir as necessidades do apóstolo, lembrando que o apóstolo estava preso, não podemos nos esquecer, e ele dependia muito dessas contribuições dos irmãos. Observe o verso 18: recebi tudo e tenho abundância, ou seja, ele recebeu algo que supria a necessidade dele e ele estava satisfeito. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, os irmãos pediram para Epafrodito, leve esse donativo, essa oferta, este auxílio ao apóstolo Paulo. Epafrodito foi, nós já conhecemos a história de que ele chegou à beira da morte, mas ele cumpriu a sua missão de levar ali a oferta ao apóstolo, e o apóstolo demonstrou sua gratidão, dizendo que recebeu essa oferta, e essa oferta ela foi endereçada ao apóstolo, mas quem recebeu como sacrifício foi o Senhor Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 42, se não me falha a memória, diz que aquele que der uma água a um justo, sem dúvida receberá um galardão de justo. Então, essas ofertas que você pode eventualmente dar a homens de Deus, a pessoas que estão fazendo a obra, seja missionário, pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus, sempre chega diante de Deus como sacrifício, como aroma suave a Deus. Então o apóstolo Paulo ele está nos versículos finais demonstrando toda essa gratidão aos irmãos, demonstrando o quão grato ele é aos irmãos que se preocuparam com ele. No versículo 22, ele mostra o quão frutífero ele foi. Nós lemos este texto em um dos dias em que pregamos, mas leremos novamente. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então ele também está mandando uma saudação através dessa carta e está lembrando os irmãos que muitas pessoas ali se converteram, mesmo Paulo estando em uma situação adversa, preso, sofrendo, em um momento difícil, ele frutificou, ele apresentou o evangelho, e o evangelho ele é uma semente, e a semente cai na terra e faz prosperar de uma forma inexplicável. E isso é sempre bom nós pensarmos, né? Eu não tenho capacidade alguma de convencer ninguém. Eu não tenho condições algumas de argumentar sobre o evangelho de Jesus Cristo ao ponto da pessoa dizer que entendeu por causa das minhas palavras. De maneira nenhuma. Apenas o Espírito de Deus é quem pode fazer isso, e Ele faz com maestria, com grandeza, e no tempo certo, todas as boas sementes jogadas em boas terras, certamente frutificará. Então, nesses versículos finais, ele apresenta essa gratidão que ele tem aos irmãos, e também mostra o quão frutífero foi o evangelho, a pregação dele dentro da casa de César, né? Entre soldados, oficiais, já havia uma igreja ali
estabelecida. Mas nós vamos para um problema central da carta. Toda a igreja tem sua dificuldade e Paulo apresenta a dificuldade de Filipos. Mas obviamente que ele não apresenta só dificuldade, ele apresenta também gatilhos para que eles pudessem vencer essas dificuldades, para que eles pudessem triunfar sobre essas dificuldades. No capítulo 4, do verso 2 ao 4, ele apresenta essas duas figuras, Evódia e Síntique, e fala que está tendo um problema entre essas irmãs. Você observa, por exemplo, que essas irmãs, elas cooperaram para o progresso do evangelho, que o apóstolo Paulo diz. Essas irmãs se esforçaram, elas eram dedicadas. Ou seja, não eram pessoas infrutíferas, não eram pessoas ociosas, eram pessoas que trabalhavam pelo evangelho, mas por algum motivo elas não estavam mais se dando bem. E diz também que essas irmãs, elas estavam escritas, o nome delas estava escrito no livro da vida. Ou seja, Paulo reconhecia os frutos na vida dessas irmãs, Paulo reconhecia que o Espírito de Deus fazia morada na vida dessas irmãs, consequentemente reconhecia, essas irmãs são salvas em Cristo, mas elas estavam com essa dificuldade. E essa dificuldade das irmãs, aparentemente, estava contaminando outros irmãos. Ou seja, alguns preferiam Evódia e outros preferiam Síntique. Quando Evódia dirigiu o culto, os amigos de Síntique não iam. Quando Síntique dirigiu o culto, as amigas e os amigos de Evódia não apareciam no culto. E havia essa divisão. E essa divisão, ela é extremamente maléfica, ela destrói uma igreja, destrói vidas cristãs, traz muito problema. Então nós temos que tomar cuidado, porque pode você pensar que isso não acontece, mas isso acontece sim. Em Coríntios também foi tema o partidarismo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre alguns que preferiam Apolo, outros que preferiam Paulo, outros que preferiam Cristo, e alguns dizem, eu sou de Cristo, mas dizem que a turma de Cristo era pior. Era mais insubmissa, né? Eu não vou escutar o Pedro porque eu sou de Cristo, mais ou menos assim, né? E o Pedro, o problema é dele se ele diz que tem o chamado dele, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Então, esses problemas acontecem na igreja. E como nós vamos combater esse tipo de problema, né? Eu não vou com cara de fulano, não vou com cara de Beltrano. Eu não gosto do jeito que fulano canta, eu não gosto do jeito de tal pessoa. A gente começa a colocar defeitos nas pessoas e a gente justifica o defeito das pessoas para não se relacionar com elas. Mas nós vamos observar que depois que Paulo fala sobre essa dificuldade da igreja, ele apresenta 3 questões importantes para nós combatermos dentro da nossa vida, dando a entender claramente que as dificuldades de relacionamento não é por causa do outro. Eu não tenho relacionamento com as pessoas por causa do outro, porque o outro é o que ele é. Eu tenho dificuldade de relacionamento com os outros por minha culpa. E eu tenho que olhar para dentro de mim. E Paulo, ele apresenta 3 questões importantes que nós temos que observar, que deve estar no coração de muitos irmãos que têm dificuldades de relacionamento. Por isso que nós colocamos o tema dessa mensagem, vencendo a si mesmo e desfrutando de bons relacionamentos. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 pontos importantes que nós vamos aprender aqui. O primeiro deles, vencendo a ansiedade. Paulo, ele fala sobre esse assunto, fala sobre nós sermos, no versículo 5, moderados diante de todos os homens. E aí no versículo 6 ele apresenta o primeiro problema, para nós não andarmos ansiosos. E certamente uma pessoa ansiosa tem dificuldade de relacionamento, sem dúvida nenhuma. Em algumas versões, no versículo 6, você vai encontrar a palavra inquietude ou inquietos, né? Que eu prefiro ansioso, porque abrange mais. O que é ansiedade? Ansiedade é você trazer o futuro para o presente. E isso traz em você irritação, inquietude, perturbação de alma, preocupação. E pessoas que apresentam essas características têm dificuldade de se relacionar com as outras. Então, Paulo, ele é imperativo, não andeis ansiosos. Então, andar ansioso torna-se em pecado, porque é destrutivo para nós e destrutivo para os nossos relacionamentos. Jesus falou também em Mateus capítulo 6, no famoso Sermão da Montanha, ele fala para nós não andarmos ansiosos quanto ao que haveremos de vestir, de comer ou de beber.
também de maneira imperativa. E Pedro, ele fala sobre apresentarmos as nossas ansiedades diante de Deus, nos derramarmos e apresentarmos as ansiedades diante do Senhor. Então observe o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Difícil, né? Não andar ansioso é difícil. Na sociedade em que vivemos, pessoas cada vez mais ansiosas, ela produz cada vez mais seres humanos ansiosos, e a ansiedade já está tomando conta de todos. Está todo mundo muito ansioso, preocupado com o amanhã, sem energia para o hoje, inquieto de alma. E o apóstolo Paulo, ele identifica esse problema. Aí ele continua o texto. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então ele diz como nós vamos vencer a ansiedade, como vamos triunfar sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela causa esses problemas, né? Irritação, inquietude, perturbação de alma, e acaba trazendo dificuldade no relacionamento com o outro. E quando nós temos dificuldade de relacionamento com o outro, nós temos dificuldade de relacionamento com o Senhor Jesus. Misericórdia, pastor, está tudo bem com Jesus e comigo. Está nada, irmão. Se você estiver ansioso, não está tudo bem entre você e Jesus. Jesus é uma pessoa, é perfeitamente normal você nutrir comunhão e intimidade com Ele ou não nutrir comunhão e intimidade com Ele. E qual é a saída que o apóstolo Paulo apresenta? Não tem outra saída. É ir até o Senhor através de oração, súplica, com ações de graça. Você e eu, às vezes, aprendemos a orar de maneira errada, equivocada. A gente pensa que orar é simplesmente falar com Deus, né? E muita gente pensa isso. Se você perguntar para as pessoas, elas vão falar isso. O que é orar? Falar com Deus. Mas isso é uma resposta simplória, muito superficial. Não é o que o apóstolo Paulo está apresentando. Ele diz que nós temos até a oportunidade de pedirmos a Deus as coisas, mas quando ele fala sobre oração, pela oração nesse primeiro texto, ele usa uma palavra que significa você prestar adoração a Deus. É como se você fizesse um mini culto na sua intimidade, ir lá no seu aposento, dobrar o seu joelho e falar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, você está prestando uma adoração a Deus. Deus, tu és santo, Deus. Adoração é você exaltar as características maravilhosas de Deus. Tu és o meu pastor, tu és o meu pai, tu és precioso, é maravilhoso, é o Deus forte. Tu és, e você pode adorar a Deus de uma maneira profunda e íntima. E é isso que Paulo está falando, é só esse tipo de oração. Não é você simplesmente ir lá, sentar, ou dobrar o joelho, ou se deitar e começar a falar. Talvez você esteja até hoje falando consigo mesmo, se é que você me entende, só soltando palavras, mas é para você entrar adorando a Ele, tendo a consciência de que você está na presença dEle. Existe um escritor, agora me fale o nome dele, ele diz que nós só devemos partir para o outro ponto a partir do momento que nós temos convicção plena de que o Senhor ali está conosco, ali Ele está ouvindo a nossa oração e a presença dEle já é algo íntimo em nós. Então nós precisamos entrar através da adoração, louvando ao Senhor pelos seus feitos, se lembrar do Senhor, se lembrar dos feitos do Senhor que está na Bíblia, também que Ele já fez na sua vida, e poder engrandecer a Ele, esse momento de intimidade. Esse é o canal para vencer a ansiedade. Depois você vai para a súplica, que são pedidos a Deus. Você faz pedidos ao Senhor, mas pedidos humildes, né? Com humildade diante do Senhor, não com arrogância. Ó Senhor, se o Senhor não fizer, o Senhor está negando a sua palavra, né? Que nem alguns dizem por aí, colocando Deus contra a parede: sou teu servo, vai ter que fazer. Não, não é dessa forma. Porque Jesus Cristo chegou a falar: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele chegou a pedir: Deus, afasta de mim todo o sofrimento e toda a dor que eu vou passar. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Isso é uma súplica. Você está pedindo a Deus algo, mas você está ao mesmo tempo se submetendo à perfeita vontade do Senhor, à boa vontade do Senhor. Certamente muitas coisas que pedimos ao Senhor são levianas, são loucuras. E nós pedimos a Deus, e se Deus nos desse tudo que nós pedimos, certamente estaríamos já completamente destruídos.
Bom é que o Senhor esteja sempre no controle das nossas vidas. E também agradecendo a Deus. É muito importante, irmãos. No Antigo Testamento você vai ver várias vezes os textos falando para lembrar que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Ou seja, se lembre que o Senhor que libertou vocês, foi o Senhor que tirou vocês da mão forte de Faraó, foi o Senhor que nos salvou. Lembre-se das coisas boas que Deus fez. O momento pode ser difícil, o vento pode ser contrário, a dor pode ser grande. Dobre o seu joelho, adore, peça, mas também lembre-se de tudo quanto o Senhor fez. Essa ansiedade vai começar a sair, vai começar a vazar completamente da sua vida, e você pode, e tem muitos motivos para agradecer, muitos testemunhos, eu tenho certeza, todos quanto entram na presença do Senhor já tem um testemunho grande, e o maior deles é que o Senhor, na cruz do Calvário, nos deu e nos concedeu a maravilhosa salvação, tão grandiosa salvação. Imagine só, nós não temos motivo maior para adorar, para bendizer, para exaltar a Deus do que esse. Ele nos deu a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. E nós não podíamos alcançar, nós não podíamos ir às leis morais, a lei bíblica, a lei mosaica, não podíamos cumprir, não havia possibilidade de conquistarmos ou de alcançarmos essa salvação tão grande. Mas Jesus Cristo na cruz, Ele pagou um preço altíssimo pela nossa redenção. E hoje nós estamos ouvindo essa palavra, hoje nós estamos sentindo a presença de Deus e nós podemos viver na presença de Deus. Observe esse processo de entrar na presença de Deus, não é uma coisa rápida. Não adianta ter pressa, você precisa separar um tempo com calma, se fechar, desligar tudo e adorar a Ele, fazer os seus pedidos com humildade e também lembrar-se dos benefícios que já te alcançou, de tudo que o Senhor já fez em sua vida. Eu vi um testemunho esses dias de um jovem pastor e ele falou sobre esse texto algo muito interessante. Ele disse que estava muito ansioso, muitas dificuldades na igreja, muitos problemas na igreja, e aí ele lembrou desse texto, ele falou, vou lá cumprir essa palavra e certamente vai ter resultado. Porque qual é o resultado? Leia o verso 7 comigo. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o intelecto e as emoções, como 2 soldados estão guardando uma cidade forte. 2 soldados serão colocados e guardará o nosso intelecto e as nossas emoções. E esse jovem pastor, ele foi até o Senhor e disse, eu vou lá, vou orar e vai se cumprir a palavra, porque a palavra é verdadeira. E ele orou um dia, orou 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele orava e ele via que não tinha resultado. Foi quando ele percebeu, na verdade eu não estou orando a Deus, eu estou simplesmente indo até Deus. E na verdade não estou indo até Deus, eu estou simplesmente falando um monte de palavra e eu não estou entrando com toda a reverência na presença de Deus. Nós podemos entrar no nome de Jesus Cristo, como o pastor Pedro já leu aqui em Hebreus, nós podemos falar do nome de Jesus Cristo antes de entrar. Eu estou aqui, ó Pai, não no meu nome, porque sou imerecedor, mas no nome de Jesus Cristo, prestar adoração, sentir de fato no fundo da nossa alma que ali você está num momento íntimo seu com o Senhor. E isso é maravilhoso, porque o resultado vem, e a paz de Deus, ela invade completamente a nossa vida. Observe que a paz de Deus que excede todo o entendimento do homem. Então o homem vê aquilo e fala, é loucura. A pessoa está passando pelo que está passando e ela está em paz. Uma quietude de alma. Essa paz é exatamente o inverso da ansiedade. Uma quietude de alma, uma tranquilidade. Uma paz reinando no coração da pessoa. Você não quer essa paz? Eu anseio e eu desejo essa paz loucamente. Eu percebo sempre que eu estou numa vida de oração, sempre que eu estou em contato com a palavra, em reverência com o Senhor, em adoração ao Senhor, sempre que isso está acontecendo, você está desfrutando dessa paz. Eu já experimentei momentos em que eu me distanciei do Senhor por N motivos, assim como Pedro. Você vê a tempestade, fica desesperado, e aí você começa a afundar. Por quê? Porque você não aplica mais essa palavra. O desespero toma conta, inquietação, preocupação. Irmão, a gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida, mas o Senhor está nos guardando
para no dia em que encontrarmos com Ele, nós estarmos em santidade e Ele nos receber graciosamente no teu reino. Então faça isso, ore ao Senhor e busque ao Senhor. No verso 8 ele dá continuidade ao segundo ponto, que é vencer os pensamentos. Observe que ele diz que vai guardar o intelecto e as emoções. E logo depois no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala sobre vários aspectos, um deles a verdade. E a verdade é você ficar pensando em Deus, pensar em Jesus Cristo, pensar no Espírito Santo, pensar na preciosa palavra de Deus, que os seus pensamentos eles sejam cheios dessas características, pensamentos verdadeiros, louváveis, de boa fama. Então depois que você ora e essa paz invade a sua vida, você também precisa começar a vigiar com aquilo que você pensa. E se você for tomado com pensamentos contrários a esses, é você que tem que fazer o filtro, é você que tem que gerir os seus pensamentos e estar no controle dessa situação. E é muito difícil, obviamente. Volta e meia vem aquele pensamento, de repente, sobre você, e é um pensamento completamente fora. E se você começa a nutrir esses pensamentos, o que vai acontecer? Voltará a ansiedade. A ansiedade vai voltar a tomar conta do seu coração, da sua vida, e vai ter dificuldade em se relacionar com as pessoas. Pensamentos de pureza, não ficar pensando mal. Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 30, estou aumentando a Bíblia aqui, capítulo 13, que fala sobre o amor, diz que o amor não suspeita o mal. O amor sublime e perfeito não suspeita o mal. E quantas vezes a gente não suspeita o mal dos outros? A gente já, eu não me engano, fulano de tal se engana assim. O coração do homem é miseravelmente enganoso. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, e tratar de filtrar os nossos pensamentos. Nós poderíamos observar todos os pontos que ele apresenta aqui, mas existe uma dificuldade com o tempo. Mais para frente, na terça-feira a gente pode falar. Tá bom, Pedro? Desse versículo, porque são pontos importantes, Aquilo que é amável, aquilo que é respeitável, aquilo que você pode compartilhar com as pessoas, que esses pensamentos estejam sobre a sua vida. É interessante lembrar também que pensamentos errados geram atitudes erradas, sejam eles quais forem, a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito do próximo. Se você nutre pensamentos errados, os seus comportamentos vão ser errados e isso vai causar problema em nossos relacionamentos. Então nós precisamos vencer os pensamentos, filtrando eles, gerindo os pensamentos, para que nossos pensamentos estejam de acordo com este versículo 8. E por fim, nós também podemos observar nós precisamos vencer também o descontentamento. A quantidade de irmãos que vivem descontentes consigo mesmo, descontente com aquilo que está acontecendo na sua vida, é muito grande. E no versículo 10 e 11, vamos observar. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está mostrando contentamento independente das circunstâncias. E é muito importante porque ele fala sobre viver em abundância e viver também na pobreza e viver escassez. Ele apresenta esses dois pontos que são contrários. E às vezes os irmãos pensam que difícil é viver na escassez. E é difícil mesmo você viver na escassez. Porque você pode ter falta de alguma coisa, você pode ser privado de alguma situação. E isso pode fazer com que você ou eu venhamos reclamar da vida, murmurar, possamos contender com o Senhor. E tudo isso vai gerando dificuldade nos relacionamentos. Então a escassez é muito difícil, mas você viver em abundância também é difícil, porque isso pode fazer você não viver dependente do Senhor.
e começar a achar que você é autossuficiente em si mesmo. O que Paulo está propondo é uma suficiência, mas é uma suficiência em Cristo, é estar suficiente nele. Então, da mesma forma que a escassez pode te abater e você pode ficar triste, cabisbaixo, a abundância pode fazer você se exaltar demais e ficar arrogante, e já não mais depender do Senhor, e pensar que o dinheiro pode todas as coisas, e que você já é autossuficiente, que você não precisa mais do Senhor. Então, em ambas as situações são difíceis, e a gente precisa manter o equilíbrio. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, eu tenho equilíbrio diante das situações, eu posso passar as circunstâncias que for, eu permaneço em Cristo Jesus da mesma forma, com o mesmo objetivo, com os mesmos anseios e os mesmos desejos. E Paulo está querendo nos ensinar exatamente isso, a ter o descontentamento, né? Porque isso às vezes enche o nosso coração, tanto de um lado como de um outro, e nós precisamos viver equilibrados no Senhor, contentes no Senhor, satisfeitos no Senhor, porque se isso não acontecer, certamente implicará em dificuldades nos nossos relacionamentos, tanto dificuldade no nosso relacionamento com os irmãos, com familiares, com amigos que trabalham conosco, como também dificuldades de relacionamento com o Senhor Deus e com a gente mesmo, né? E a gente passa a ter todas essas dificuldades e aí geram problemas em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele apresenta esses três gatilhos para que a gente possa vencer. E nós precisamos estar em Cristo Jesus intimamente para nos mantermos contentes. Se nós nos afastarmos do Senhor, certamente as dificuldades virão e a gente vai ficar descontente. Mas se nós permanecermos no Senhor, ligados ao Senhor, voltados para o Senhor, nós vamos estar contentes e satisfeitos porque estamos nele e ele supre todas as nossas necessidades, ele nos fortalece, ele nos consola, ele nos ajuda em todos os momentos. Então o apóstolo Paulo apresenta esses 3 pontos importantes que nós precisamos vencer. Os relacionamentos, a gente tem dificuldade com os relacionamentos não por causa do outro. Nós temos dificuldade de relacionamento por causa de nós mesmos. E nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma introspecção, uma análise, nos examinar e vencer essas questões, vencer a ansiedade, vencer os pensamentos contrários à vontade de Deus, vencer também o descontentamento, porque certamente uma pessoa que vive em paz, uma pessoa com bons pensamentos, uma pessoa que vive contente no Senhor, ela consegue também nutrir bons relacionamentos e viver uma vida saudável no Senhor. O Senhor Deus, Ele quer isso para as nossas vidas. Ele quer que desfrutemos do versículo 4. E o versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, que é o tema central dessa carta. E para nós conseguirmos isso, nós precisamos ter bons relacionamentos e desencadearmos essas 3 questões e vencermos essas 3 questões importantes dentro de nós. Que nós possamos desfrutar dessa alegria no Senhor sempre. Feche os seus olhos, os irmãos que estão aqui, levante-se, por favor. Vamos fazer essa oração para nós olharmos com atenção sempre essa palavra, aplicarmos essa palavra e o Senhor Deus nos abençoará. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu sinto a presença de Deus aqui, graciosa, e o Senhor Deus, Ele quer tirar essa preocupação da nossa mente para nos guardar poderosamente em Cristo Jesus, ainda que nós tenhamos alguns problemas de saúde em meio a esse momento difícil, o Senhor Deus nos guardará. E o Senhor Deus estará conosco. Eu mesmo faço parte do grupo de risco, mas estou aqui e confio e agradeço a Deus, tomando os cuidados devidos, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus está olhando pelos que são seus, e tudo tem a hora para acontecer, tudo tem um propósito, um momento certo, e a gente confia no Senhor, sempre tomando os devidos cuidados que os médicos pedem, a saúde pede. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar para que nós possamos vencer essas 3 questões e nutrir bons relacionamentos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor, de estar falando a respeito da Tua palavra, e a Tua palavra
palavra é a verdade, Senhor. Se nós praticarmos ela, certamente nós desfrutaremos de bons relacionamentos, nós desfrutaremos de uma vida em paz, meu Deus, uma vida contente, uma vida satisfeita em Ti, Senhor. Deus querido, abençoe para que esta palavra seja viva no coração dos irmãos, seja, meu Pai, motivo para buscarmos mais a Ti, para vivermos mais em santidade, para nos entregarmos mais ao Senhor. Ó Deus Santo, obrigado pelos irmãos que antecederam com louvores, obrigado pelos irmãos que estão motivados pela presença do Teu Espírito, obrigado pelos irmãos que estão assistindo, que o Senhor possa abençoar a família, possa abençoar, Senhor meu Deus, para que esses relacionamentos sejam restaurados, Senhor meu Deus, e todos possam viver uma vida plena em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe essa semana, Senhor. Nós pedimos a Ti, permanece conosco. Ó Deus, que o Senhor possa nos motivar, Senhor, a viver esta vida de oração, nos motivar, Senhor, a olhar para Ti todos os dias e estar atento à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja com os irmãos, para a Tua glória, permita-nos engrandecer a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto. Tempo maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo em que conosco está, continue hoje e para sempre com a igreja. Amém. Deus abençoe e até terça, se você puder, ou então até domingo que vem. Deus abençoe. Fica na paz de Jesus.